eu sou Josane Linhares, especialista em psicologia clínica, e aqui eu ajudo psicólogas a faturar 10 mil por mês com a psicologia clínica. O tema desse episódio é a ferramenta que mais te ajuda na prática clínica para atender somente pacientes particulares na psicologia. E o que você vai aprender aqui hoje? Você vai aprender como essa ferramenta pode te ajudar a desenvolver sua carreira e como ela vai te ajudar a alcançar os 10 mil por mês com a psicologia clínica. E essa ferramenta é o prontuário psicológico. Bom, no início da minha carreira, eu tinha muita dificuldade de fazer o prontuário psicológico. Eu achava que era só fazer as anotações. Eu fazia ali um resumão da sessão, anotava em uma folha qualquer, colocava a data, o nome do paciente e colocava no fundo da gaveta e ali ficava. Eu não pegava aquele prontuário novamente, eu não lia, não usava a meu favor para que ele pudesse me ajudar no desenvolvimento do paciente no consultório. E eu sei que é a realidade de muitos psicólogos, de achar que não precisa fazer o prontuário psicológico, não sabem nem a importância dele para o desenvolvimento do paciente, nem para o desenvolvimento do próprio profissional. Fazer o prontuário não é só uma obrigação exigida pelo CRP. Se ele tem uma função, se ele é solicitado pelo nosso conselho, é porque ele tem uma finalidade e essa finalidade é muito importante, tanto para o paciente quanto para nós profissionais. Eu sei que para quem está iniciando pode parecer um pouco difícil pensar assim, nossa, eu vou ter que fazer prontuário, como fazer isso? Tem que ser da forma certa, como faz? Não é só um resumo? E aí vem aquele monte de coisas na cabeça e de dúvidas e que impede o profissional de fazer da forma correta. Por quê? Na faculdade a gente não tem orientação de como fazer o detalhamento, para que ele serve, como ele pode me ajudar no desenvolvimento da carreira. Isso a gente não aprende na faculdade. E o CRP, o que a gente vê de solicitação do CRP é o que tem ali no manual do psicólogo que você segue, que é muito geral, são tópicos que eles pedem que tenha no prontuário psicológico e que para quem está iniciando fica muito vago. E aí vem a dúvida e faz de qualquer jeito e depois não utiliza esse prontuário da forma como deveria para o crescimento de carreira. Bom, talvez você até saiba o que é um prontuário, para que ele serve, mas o prontuário ele tem uma finalidade tão específica e se a gente souber usar da forma certa, ele beneficia tanto a profissão que você não faz ideia de como ele pode te ajudar a faturar esses 10 mil por mês. Eu vou ler aqui o que é o significado do prontuário, né? Que ele é um documento usado pelo psicólogo para registrar as informações relevantes sobre o paciente. Ele é uma espécie de arquivo que contém dados importantes sobre o histórico do paciente, sobre o diagnóstico dele, sobre o tratamento, sobre a evolução ao longo do indivíduo enquanto ele estiver em processo de terapia com você. E ele deve ser guardado por no mínimo 5 anos. Então ele é um documento que a gente deve guardar durante 5 anos. Se o paciente for embora em pouco tempo, mas você tem ali os seus arquivos, mantenha, coloque em uma caixa e alguma coisa assim que seja lacrado, guardado para manter a confidencialidade, mas que ele deve ser mantido com você por 5 anos. Ele é uma ferramenta essencial no nosso trabalho, porque lá a gente vai anotando a evolução. Ele ajuda a organizar o acompanhamento com esse paciente, além de sistematizar as informações na medida como elas surgem. Então você vai acompanhando ali o progresso do seu paciente. E são as informações mais relevantes em relação a ele, ao desenvolvimento do processo terapêutico. E lembrando que é confidencial, né, deve ser mantido com sigilo. A forma de guardar pode variar de acordo com cada profissional, mas você deve guardar com chave, em uma gaveta, em um arquivo com chave,
ou no computador. Depois eu vou falar sobre os tipos de prontuários, mas somente você ter acesso a esse prontuário. Então tem que ser num lugar de sigilo para que a gente mantenha a nossa ética profissional e a gente siga com as legalidades da nossa profissão. Bom, o que deve ter nesse prontuário de uma forma geral? Ele deve ter as informações pessoais do paciente, como o histórico familiar, a história clínica desse paciente. Na primeira sessão, você vai detalhar bem também essa história clínica, resultados de testes psicológicos, se ele fez em outro lugar e trouxe para você, ou se ele já tem há um tempo e você vai precisar o acesso. Então, todas as informações referentes a esse paciente deve ter um resumo ali no prontuário psicológico. Ele deve ter também as anotações das sessões terapêuticas que você fizer, a evolução do tratamento, diagnóstico, se ele vier com algum diagnóstico, durante o tratamento ele surgiu um diagnóstico diferente, também deve ser colocado no prontuário. Os objetivos do tratamento, de qual o objetivo que ele veio buscar ajuda, qual o sentido dele estar aqui procurando a sua ajuda. E o registro dessas anotações deve ajudar o psicólogo na compreensão de uma forma geral sobre esse paciente. Para quê? Para que a gente consiga elaborar uma estratégia eficiente, uma estratégia terapêutica para o tratamento desse paciente ter eficácia. Então, a finalidade do prontuário não é só ter uma sequência lógica, é para que você elabore um plano de tratamento a partir das informações que você já tem do paciente e traçar um plano de ação para colocar em prática para que esse paciente evolua. Tá vendo que não é só anotar? Olha a função dele na vida do paciente. Então, o principal fator de você fazer o prontuário é gerar resultado na vida do paciente, porque ele procura ajuda, apesar de que tem profissionais que falam assim, nossa, mas a gente não pode falar de resultado, isso é antiético. O que é antiético é você prometer um resultado, porque não depende só de você, depende do paciente também. Mas a nossa obrigação é gerar resultado. Se o paciente, você está acompanhando o prontuário psicológico, o paciente não está evoluindo, é sua responsabilidade achar uma nova estratégia, traçar um novo plano de tratamento para que esse paciente evolua. Isso é nossa obrigação. Então, o paciente procura o psicólogo porque ele quer resultado, sim. E a nossa obrigação é ajudá-lo a encontrar esse desenvolvimento, não sozinho, né? Mas que a gente auxilie nesse processo de crescimento e que leva ao resultado esperado que o paciente veio buscar ajuda. Então, nada disso de falar que a gente está prometendo resultados. A gente tem a obrigação de ajudar o paciente a alcançar o resultado. Alguns tipos de anotações não precisa conter ali no prontuário. Por quê? Tem as minhas impressões em relação ao paciente, tem, às vezes, uma hipótese diagnóstica, tem uma suposição que é de uma subjetividade do profissional, não é aquilo um fato provado ou que você tenha certeza. Então, as suas observações devem ser anotadas separadamente do prontuário. Só que tem profissionais que anotam tudo no prontuário e vira aquela bagunça. Anota o que aconteceu, as suas observações, as suas pontuações, e aí vira uma salada de bagunça ali, de temas, e isso não pode acontecer. Por quê? O prontuário é anotado somente pontos relevantes para a compreensão do processo terapêutico. Se você anota uma percepção sua, e se a percepção não for correta? E aí alguém solicitar esse prontuário para acompanhar ou para ajudar esse paciente em um outro processo, como que fica nessa sua interpretação? Então, o prontuário é para você colocar ali pontos que vai ajudar na compreensão desse paciente, do processo dele. O que você deve anotar? O que pode anotar no prontuário? O tema da sessão, a técnica que você aplicou nessa sessão, a evolução desse paciente, como foi
o desenvolvimento, se ele colocou em prática ou não, se ele conseguiu, se atingiu o resultado ou não, se foi fácil o acesso, se ele conseguiu desempenhar ali aquela sua atividade ou aquela sua proposta de trabalho naquele momento, qual a dificuldade que ele teve. Então são pontualidades que vai te fazer lembrar do que se tratou aquela sessão e nada de colocar a fala do paciente. Isso você anota nas suas anotações. A fala, como foi, como ele descreveu a história. Por exemplo, o paciente veio com o tema da sessão de hoje foi: eu estou ansioso e eu não consigo concentrar, não consigo estudar para aquele concurso que eu estou me preparando. A ansiedade está tão alta que eu não consigo focar naquilo que eu preciso. E isso o paciente trouxe o primeiro tema da sessão de hoje. E aí o profissional vai anotar o que no prontuário? Tema: ansiedade, dificuldade de focar no estudo. Esse é o tema, o primeiro tema, porque pode ter outros temas, né? Não quer dizer que tenha que ser só um. Qual foi a sua orientação para que ele coloque em prática na vida dele, para que ele resolva esse problema? Qual foi a orientação profissional? Aí você anota: eu fiz uma sessão de relaxamento durante a terapia para que ele consiga focar nos estudos. Então, essa foi a sua intervenção na terapia. Qual a orientação que você passou para ele fazer em casa? Eu orientei para que ele faça o relaxamento toda vez que ele for estudar, antes de começar a estudar. Isso são técnicas, são as práticas que você coloca no consultório, que você vai orientar. Então, isso tem que estar no prontuário. Eu falei de uma forma geral, não é nem a minha área, não sei se é assim que cada profissional age em ansiedade, em foco, mas eu quis dar um exemplo, porque o meu foco é atendimento infantil. Mas é só para você ter uma ideia de como você deve colocar no prontuário. Então, não é descrever cada fala da sessão que o paciente trouxer. E eu vejo muitos profissionais misturando tudo, anota as observações subjetivas com a fala do paciente, com o tópico da sessão, e aí vira uma bagunça. E aí, lá na frente, se você precisar voltar nesse tópico, se precisar não, você vai voltar. Se você quer alcançar 10 mil, você vai usar, a partir de hoje, o prontuário como a sua referência para você crescer e para ajudar o paciente a crescer. Então, na hora que você for fazer a leitura do prontuário, se ele estiver tão desorganizado assim, como que você vai conseguir ajudar o paciente a evoluir? Como que você vai gerar resultado na vida desse paciente se você não consegue organizar as ideias de como está o rendimento dele na terapia? Então, é uma coisa muito importante para você crescer profissionalmente e para você alcançar esses 10 mil. Uma forma de anotar o prontuário é muito pessoal. Claro que você vai colocar ali o tema da sessão da sua forma, a sua intervenção, a forma como você trabalha. Porém, você precisa seguir alguns critérios e você também pode escolher o formato que você quer escrever esse prontuário. Ele não tem nenhuma obrigatoriedade em ser em papel ou em ser digitalizado. Isso é uma opção sua, então você escolhe em que formato você quer escrever seu prontuário. Então pode ser anotar em folha de papel, e aí você vai colocar tudo que você precisa. Daqui a pouco eu vou te passar o passo a passo do que tem que ter em cada folha, mas você vai colocar a forma de você arquivar isso, também é pessoal, mas o ideal é que você separe uma pasta suspensa, pode ser uma pastinha transparente etiquetada com o nome do paciente, mas você deve separar todos os materiais de cada paciente de forma individual, para quando você precisar pegar, aquilo está de fácil acesso. E o ideal é que esteja no consultório, porque a cada sessão você vai precisar evoluir esse paciente. E aí, se você guardar em casa, vai ficar difícil esse acesso, né? Se for esperar chegar em casa para você fazer todos os prontuários do dia, você vai correr o risco de perder informações importantes que depois você vai precisar. Então, você pode separar por pastas suspensas. Eu guardo em pasta suspensa e eu coloco com uma etiqueta com o nome do paciente
dentro de uma outra pasta, dentro da gaveta aqui trancado. E eu uso também essa suspensa, eu uso para guardar a entrevista inicial, a anamnese, né? No meu caso, eu uso a anamnese infantil. Eu guardo os desenhos que eu utilizo, todos os materiais produzidos aqui no consultório. Eu trabalho muito com desenho, representação, tinta, e aí tudo que a criança produz aqui no consultório eu guardo nessas pastas e eu guardo no armário. Agora, o prontuário eu faço digitado. Por quê? Eu acho mais fácil, porque se eu não tiver, às vezes eu fui embora os últimos pacientes, eu não evoluí aqui, aí eu faço no computador depois que eu já cheguei em casa. Mas também, se for o prontuário eletrônico, você precisa ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque o computador pode estragar e você perder tudo. Você pode alguém ter acesso ao seu computador, porque um dia ele vai estragar, um dia vai precisar formatar. Então, esse cuidado tem que ser redobrado no prontuário eletrônico. O que eu utilizo? Vou falar das opções, depois eu falo como eu faço. Você pode usar HD externo, porque aí você desconecta e guarda com você. Você pode usar um pendrive com uma capacidade maior. E aí, dentro desse arquivo eletrônico, você vai separar por pastas cada paciente. Se você não quiser ter arquivos de papel, você pode tirar fotos, digitalizar todos os materiais produzidos aqui e colocar tudo no arquivo que você guarda no computador. Só que vai ocupar muita memória. Eu oriento que você guarde os que forem produzidos em papel em uma pasta e somente o prontuário e as suas anotações no computador. O que eu oriento? Eu sugiro usar uma ferramenta online. Tem Dropbox, que você é gratuito, até 1 tera, 1 giga, não sei. Mas você pode pesquisar, não lembro bem a capacidade dele. Tem o OneDrive. Eu uso o Google Drive, porque eu acesso pelo meu Gmail, e em qualquer computador eu posso acessar, eu preciso de senha para fazer o login, então é guardado, não corro o risco do computador estragar e eu perder meus arquivos, não corro o risco de perder meus documentos do HD externo. Antes eu guardava no HD externo, só que eu fiquei com medo desse HD estragar e eu ficar sem esses documentos. Então, o que eu fiz? Eu passei a usar com os novos pacientes o Google Drive, porque eu coloco cada pasta para um paciente específico. Bom, então eu já dei aí as dicas de como você guarda, se for online, se for físico. E eu vejo que a maioria dos psicólogos não sabem quanto é importante o prontuário psicológico para a evolução do paciente, quanto para a evolução profissional também. E aí as pessoas deixam, não vou fazer prontuário não, nossa, que chatice, é uma cobrança do CRP, para quê? Eles nunca vão me pedir isso. Não quero não. Imagina se um dia alguém pedir um prontuário, ou o CRP fiscalizar e solicitar o prontuário, ou judicialmente algum juiz pedir esse prontuário. Imagina a dificuldade que você vai ter para fazer esse prontuário da forma correta. Não é mais fácil você já começar com o paciente da forma certa? Então, vamos a partir de agora evoluir o paciente, fazer esse prontuário da forma como deve ser feito para que você cresça, para que o paciente também cresça. Bom, ele é fundamental, né, para a evolução do paciente. Se você fizer semanalmente essas anotações, vai ajudar muito você a ter uma visão mais abrangente desse caso. Vai te ajudar a perceber se esse paciente está evoluindo, se ele está melhorando, se estagnou, em que momento ele estagnou, qual tema ele apresenta mais resistência para evoluir. Com isso, você vai traçar uma estratégia naquilo que não funcionou. Você pode usar novamente uma estratégia, uma técnica que funcionou com aquele paciente, porque nem tudo que a gente aprendeu na faculdade, que a gente tenta colocar em prática, vai funcionar com todos os pacientes. São tentativas, são possibilidades que a gente utiliza,
com um paciente vai funcionar e com o outro pode não funcionar. E é isso, no prontuário você precisa anotar. Olha, eu usei a técnica tal e não funcionou. Um dia eu fui aplicar uma técnica de relaxamento com uma paciente e ela é muito agitada, muito agoniada em ficar quieta com a voz calma, tranquila. Ela falou, não aguento, isso não é para mim. E tá tudo certo, é o perfil do paciente. E quando você anota aqui, você não vai correr o risco de repetir o mesmo erro. E isso vai te ajudar a evoluir o paciente e você também evoluir. Para isso, você precisa evoluir o caso para que você não corra o risco de errar mais. Então, cuidado, gente. Vamos fazer o prontuário da forma correta, vamos evoluir o paciente da forma correta para que você não leve prejuízos financeiros e nem o paciente, porque ele está pagando e ele quer resultado. Bom, um outro ponto que o prontuário é muito importante, além de evoluir o paciente, evoluir o profissional, ele serve também para quando você encaminha esse paciente para outro profissional e esse profissional, para não ter que começar do zero novamente com esse paciente, ele vai começar de onde ele parou com você. E quando você encaminha esse prontuário para esse novo profissional, mesmo que não seja um psicólogo, pode ser um fonoaudiólogo, pode ser um neuropsicólogo que vai acompanhar. Então, outras áreas também precisam desse prontuário para ajudar esse paciente a evoluir, para perceber o que ele está estagnado, o que evoluiu, o que não evoluiu, o que funciona, o que não funciona, quais as dificuldades. Isso ajuda muito o outro profissional também que vai acompanhar esse paciente. Então, ele serve não só para a gente, mas para outros profissionais também. E ele te ajuda a comparar o processo inicial do paciente e acompanhar a evolução dele e como ele está atualmente. Então, é para acompanhar essa evolução, esse progresso desse paciente, para te ajudar a estabelecer novas intervenções que sejam mais apropriadas de acordo com a necessidade dele naquele momento. E isso vai ajudar muito a evolução dele. Aí você pode pensar assim, mas para que fazer? Como um prontuário vai me ajudar a crescer? Como que ele vai me ajudar a ganhar 10 mil? Você parou para pensar? Como ele pode te ajudar? Quando você faz um prontuário detalhado, ele vai permitir que você se dedique naqueles pontos específicos que o paciente precisa. Se ele tem dificuldade de ansiedade, o foco, você percebeu ali de um modo geral que a maioria das sessões ele fala de ansiedade. O que está faltando? Você já tem ali a resposta do que você precisa estudar. Eu preciso estudar a ansiedade, eu preciso estudar estratégias para reduzir a ansiedade, eu preciso estudar técnicas de como reduzir a ansiedade desse paciente no consultório. Olha quantas informações a partir de um tema que você tem. Imagina o quanto é rico quando você olha para esse prontuário e fala, nossa, tal sessão ele falou de ansiedade e agora ele falou de novo. Então, se lá no início ele falou de ansiedade, agora ele voltou na ansiedade, então é porque não melhorou ainda. Eu preciso mudar a estratégia de intervenção. Olha o quanto é rico. Gente, quando você faz isso detalhado, você estuda, você entrega melhor seu resultado, quanto melhor o resultado na atuação, melhor você vai ser enquanto profissional, mais resultado você vai gerar na vida desse paciente. O que te dá crédito é uma melhor qualidade de vida no paciente, né? É gerar resultados na vida desse paciente. É isso que vai te gerar crédito. É isso que vai te fazer esse paciente te indicar para outra pessoa. É esse resultado que vai fazer com que você ganhe mais credibilidade no mercado. É ele que vai fazer você ganhar 10 mil, porque isso vai te fazer ter mais segurança, porque você tá gerando resultado na vida dos pacientes e aí você se sente mais seguro, porque você sente que, nossa, eu estou conseguindo ajudar, então eu sou um bom profissional, eu sou uma boa profissional, então eu posso cobrar mais.
eu estou cobrando R$ 100, eu acho que a partir do ano que vem eu vou cobrar 180, porque eu já sou capaz, eu sinto que eu consigo gerar resultado. E olha o quanto isso muda a vida do paciente. Imagina a felicidade dele em pagar um dinheiro que vai ter resultado, ele sabe porque o amigo dele fez e conseguiu ótimos resultados. E isso é o que vai gerar crédito para você no mercado. E quando você dedica tempo no prontuário, você faz a evolução, você também evolui enquanto profissional e evolui muito mais rápido. Muitas vezes a gente foca em coisas que nem fazem tanto sentido no início, porque as pessoas, os psicólogos, as psicólogas saem da faculdade tão preocupados em continuar estudando, em fazer uma especialização, em fazer cursos que vão ajudar. Claro que isso ajuda porque tem ali alguém te orientando, você está na prática lá no curso. Mas não é o essencial no momento, porque você ainda não decidiu que público que você quer atender, tão específico. Aí, quando você decidir qual público você sente mais confortável em atender, aí sim é a hora de você procurar uma especialização. E aí os profissionais erram muito em sai da faculdade preocupados em continuar estudando, aí vai fazer cursos, vai fazer especialização, aí quer logo supervisão. Se você tem algo tão precioso nas suas mãos que é o prontuário. E muitos pensam que precisa investir mais, em gastar mais, e só quando a gente gasta e investe que vai ser bom profissional. E nem sempre é assim. Se você acabou de formar, está inseguro para atuar, você tem o prontuário, essa ferramenta maravilhosa nas suas mãos. E não precisa nem um supervisor ali te analisando para ver se você está fazendo certo, porque o paciente está te dizendo o que ele precisa naquele momento. Não precisa de outra pessoa externa para te falar isso. Mas você precisa fazer essa análise do prontuário e escrever o prontuário da forma como deve ser. Quando você faz o prontuário regularmente, a sua prática clínica vai melhorar, assim, vai dar um salto enorme. E o paciente vai ter resultado mais rápido também, né? E com certeza você vai chegar ao faturamento de 10 mil muito mais rápido do que você imagina. Existe a legislação, que é o CRP e o CFP. Se existe os órgãos que fiscalizam, eles podem vir no seu consultório solicitar o prontuário. Já aconteceu comigo. Quando a gente abriu a pessoa jurídica no CRP, eu sou a responsável técnica pela clínica. E aí eles vieram fiscalizar, porque era uma instituição nova no CRP, eles fazem uma visita de fiscalização inicial para ver se está tudo conforme as legalidades do CRP. E aí, como eu sou a responsável técnica, eles falaram, eu quero ver os seus prontuários, porque você que vai orientar os profissionais da clínica se eles tiverem alguma dúvida. É você que vai representar as normativas do CRP. E aí eles pediram um aleatório, pegou a minha agenda e falaram, pega um prontuário desse aqui. E eu sempre fui muito organizada, sempre fiz o prontuário, tinha algumas pontuações que não estavam de acordo, não era necessário estar ali, anotações às vezes extra, e faltava também o objetivo de cada sessão. E aí me orientaram, pediram para ver mais alguns e voltaram 30 dias depois para ver se eu tinha colocado em prática. E foram em outras salas, foram orientar outros profissionais. Então eles vêm, uma hora ou outra, uma vez na vida apareceram aqui. Mas se fiscalizar você? Você está andando corretamente? Você está fazendo prontuário? Seu consultório está de acordo com as normativas do nosso conselho? E isso é muito importante porque você pode ter prejuízos tanto financeiros quanto profissionais. Porque você pode responder processo, né, caso você não cumpra. Então a gente se tem uma lei que regulamenta a profissão e você está atendendo como psicólogo, você tem que seguir a lei, né? Tem que seguir as normativas dessa instituição que regulamenta a profissão. Então, se você não seguir as regras, você vai sofrer sanções disciplinares. E aí vai de acordo com a gravidade, né? Tem só notificação,
às vezes pode acontecer até de exclusão, dependendo da gravidade da situação. Então, o conselho é que vai definir a gravidade daquilo que você deixou de fazer. Foi orientado, eles orientam primeiro, dão um prazo para você cumprir. Se você continuar não fazendo, aí sim você vai responder processo disciplinar. Então, toma muito cuidado. Para que passar por tudo isso, né? Se é obrigatório e, além disso, ele vai te ajudar tanto no seu desenvolvimento de carreira e alcançar. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você quer crescer profissionalmente. Então, vamos fazer do jeito que deve ser. Então, é essencial que você siga a regulamentação do conselho, siga as orientações adequadas para você utilizar esse prontuário, para você manter o prontuário e guardar o prontuário. Além de fazer, você deve fazer da forma correta, ter essa rotina de preenchimento desse prontuário semanalmente. Inclusive, se o paciente falta, você deve ir lá no prontuário escrever: hoje o paciente faltou, e se for o caso, escrever o motivo da falta para que depois seja cobrado ou não. Aí depende da sua negociação, da sua forma de negociar com esse paciente, mas também as faltas devem ser colocadas no prontuário. E a forma de guardar também, né? Você deve seguir as normas técnicas do Conselho de Psicologia. Qual é o melhor momento para fazer o prontuário? É agora, é urgente, né? Se você não tem esse hábito de evoluir o prontuário toda semana, começa a partir de agora, para não sofrer as consequências, né, que pode te prejudicar muito. Então, faça, porque você só tem a ganhar. O paciente só tem a ganhar, você enquanto profissional também. Então, comece. Se você não tem o hábito, usa uma dos dois formatos que eu falei aqui agora. Daqui a pouco eu vou te falar os passos que deve conter em cada página do prontuário, mas você deve começar urgente, porque só assim você vai conquistar melhores resultados enquanto profissional, você vai se tornar um melhor profissional e vai ganhar mais. Eu já ouvi muitos psis falando que não fazem prontuário porque pensam assim: mas eu vou fazer só anotação, para quê? Não preciso ficar lembrando da sessão, do que a pessoa falou. Não é lembrar do que a pessoa falou, é lembrar de tópicos que fazem ele evoluir, o que fazem aquele paciente estagnar. É para isso que serve. Ele é obrigatório alguns tópicos no nosso código de ética, tem lá os principais tópicos que você deve colocar. Eu vou colocar aqui de uma forma geral, um roteiro de uma forma geral, mas você pode fazer do seu jeito, desde que tenha os dados do paciente e a evolução da forma correta. Eu faço dessa forma esse roteiro, e aí se você quiser pegar papel e caneta para anotar, que vai te ajudar a continuar a fazer o seu prontuário aí da forma correta. Independente se ele é manual, se ele é digital, você deve seguir esse roteiro que eu vou falar agora. Bom, a primeira página. Primeira página é a capa ou a folha de rosto. Como eu faço digital, eu já deixo uma pronta, é uma folha com todos os dados, eu escrevi prontuário psicológico, e esses dados que eu vou falar agora ficam nessa primeira folha. E aí, em cada paciente eu vou preenchendo aqui no computador mesmo. Se você não quiser, você pode imprimir esse roteiro, deixa impresso e você vai preenchendo à mão depois. Mas o que deve conter? As informações básicas do paciente nessa primeira folha, que é nome, data de nascimento, idade, CPF, que é importante você colocar porque você vai precisar para fazer o seu imposto de renda. Você pode colocar também a escolaridade, é opcional, né? Qual tipo de graduação esse paciente tem, qual curso ele fez, isso também é a seu critério. Nome do responsável, no caso ser menor de idade, telefone, endereço, e-mail, quem solicitou a terapia para esse paciente, se foi espontâneo, se foi indicação, se foi o médico, se foi a escola, se foi a família que acha que ele precisa, se ele toma medicamento, qual medicamento ele toma,
qual motivo ele procurou ajuda psicológica, isso tem que conter no prontuário. Qual o objetivo da terapia? O motivo é ele veio porque está agressivo na escola. E qual é o objetivo da terapia? Eu quero que ele melhore a controlar a agressividade para que ele fique socialmente melhor. Então, você precisa colocar também um objetivo. Encaminhamento, se houver, se você encaminhar para um neuropediatra, para avaliação neuropsicológica, se você encaminhar para o neurologista, para o fonoaudiólogo, então todo encaminhamento que você fizer desse paciente, você anota aqui na folha de rosto também. Você vai anotar também um resumo, os principais tópicos, assuntos que você achar relevante da entrevista inicial ou anamnese. No meu caso, eu uso a anamnese infantil, que eu detalho bem o histórico de vida da criança, e aí eu pego os principais pontos que eu acredito que pode influenciar no comportamento de agora, que pode influenciar no processo, que vai me ajudar a complementar, a compreender esse caso. E aí eu faço um resumo da anamnese. No seu caso, se você atender adulto, então é um resumo da entrevista inicial. E aí você vai colocar o resumo aqui no prontuário. Eu coloco assim, anamnese. Aí eu coloco um parágrafo, 2, eu não sei delimitar bem, mas assim, eu pego o que foi importante, eu coloco aqui. E aí, a partir disso, você vai fazer o histórico das sessões, com a data da sessão que foi realizada, um resumo dessa sessão em tópicos, né? Qual o tema dessa sessão, o objetivo da sessão, qual o seu objetivo naquela sessão? Ele trouxe o tema ansiedade? Qual é o meu objetivo nessa sessão? Ele está com dificuldade de estudar para o concurso. Então, o objetivo dessa sessão é auxiliar, ensinar estratégia para que ele consiga controlar a ansiedade na hora de estudar. Então, esse foi o objetivo nessa sessão. Qual a técnica que você usou? Eu usei relaxamento condicionativo, relaxamento corporal, sei lá os nomes de relaxamento, aí você vai colocar aqui. E esse é o resuminho da sessão. Uma coisa que eu acho também que faz uma diferença grande é você fazer esse arquivo, se for impresso ou se for no computador, faz uma página com o seu logo, se você tiver, com o seu nome, com o rodapé, com o nome da clínica. Se você precisar imprimir ou se o paciente solicitar, tá uma coisa organizada. Isso mostra cuidado, né? Que você tem um cuidado com a sua profissão, você tem um cuidado com esse paciente. Então, isso é importante. E em tudo que você for fazer, é muito importante, é obrigatório, na verdade, você que tenha o seu nome e o seu CRP. Então, faça de uma forma organizada, estruturada, bonitinho, porque isso passa uma boa impressão, gera mais credibilidade para as pessoas, para os seus pacientes. Bom, agora o histórico do paciente. Pode ser, se der na primeira folha, pode continuar, se não, passa para a segunda folha, mas o histórico dele que deve conter todo o histórico que você acha que na vida dele foi relevante, que você pode perguntar o que na sua vida foi relevante, que você acredita que seja importante você me contar. E aí você vai anotar essas informações aqui. História familiar, e aí você vai investigar a partir da demanda inicial trazida. Se ele tem um diagnóstico, talvez você precise investigar se tem mais casos na família. Então, esse histórico familiar que tem relação com aquilo que você quer perguntar. Qual a profissão dessa pessoa, como ele se relaciona, amizades, relações amorosas, tudo que fizer sentido ali naquele momento, você vai anotando. A história de vida, né, de momentos significativos, às vezes nascimento de filho, casamento, perda de alguém. Então, tudo isso é importante também você anotar no prontuário. A sua avaliação inicial de como você percebeu de forma técnica, não de subjetividade, as impressões coletadas a partir daquilo que ele falou.
Então, você vai anotar a primeira consulta ou a avaliação, incluindo as informações que você coletou na entrevista inicial, mais as suas impressões que você teve em relação àquela história ou aquele, às vezes, um diagnóstico. Vem com um diagnóstico e você pensa, nossa, mas qual a impressão que eu tive de que é uma pessoa centrada, de que ela sabe lidar com aquela situação. Então, essa é a impressão a partir daquilo que você observou. Nada que seja subjetivo e que não tenha um sentido. Aí sim você pode anotar no prontuário. Diagnóstico é importante você anotar se ele já vem com um diagnóstico de outro profissional, de um psiquiatra, se ele toma medicamento, se ele faz acompanhamento com o médico, qual o nome do médico, se ele tiver o contato desse médico para você entrar em contato. Então, anota todas essas informações também nesse tópico de diagnóstico. Plano de tratamento. Gente, isso aqui é fundamental para o desenvolvimento desse paciente. Se você não traça um plano de tratamento, como que você vai ajudá-lo a alcançar o objetivo? Então, se a entrevista inicial, o objetivo dele é melhorar a ansiedade, o que você pode traçar de estratégia na sua abordagem, na sua área de atuação? Quais as técnicas você acredita que pode funcionar com esse paciente? E isso deve ser conversado com o paciente, vocês vão decidir juntos, sabe por quê? Já aconteceu, há muito tempo atrás eu fazia hipnose, hoje eu não uso mais essa técnica, e eu fui conversar com uma pessoa, com o paciente, sugerindo, né, para traçar um plano de tratamento, e esse paciente falou que não se sentia confortável, porque na visão que ele tinha de hipnose, é de que ele ia dormir e que a pessoa poderia falar coisas que iam contra os princípios religiosos. E se o paciente não quiser a técnica, você não vai fazer. Então, você vai explicar como é cientificamente a técnica, como ela vai funcionar, como ela vai agir. E se mesmo assim o paciente falar que não se sente confortável, tudo bem, você vai procurar uma nova técnica. Por isso que deve ser um plano de tratamento traçado junto com o paciente. Porque se ele não for a favor da técnica, você não vai fazer. E aí você tem que achar um plano B de uma outra intervenção que você faça e que pode ajudar esse paciente. Se você não souber ali na primeira sessão, você fala, não, eu vou pesquisar outras técnicas então, e aí na próxima sessão a gente conversa. Aí sim, você traça um plano de tratamento junto com esse paciente. Então, incluir quais as técnicas você vai utilizar, como vai ser esse processo, explicar muito bem, né, como vai ser a evolução, que você não pode prometer tempo, e aí isso no contrato deve ser muito bem detalhado, que também deve ser falado na primeira sessão, na segunda, vai depender do tempo que você utilizou para fazer essa entrevista inicial. E aí os registros, o plano é o registro da sessão. Você vai fazer o resumo da sessão por tópicos que sejam importantes, você lembrar depois. Qual a estratégia terapêutica que você usou, qual a intervenção que você utilizou naquela sessão, qual o progresso do paciente, qual foi a adesão, qual foi a receptividade, se ele conseguiu fazer ou não a técnica, quais as reações emocionais relevantes para aquela sessão específica, anota a data e o número da sessão. Por exemplo, depois que fez a entrevista inicial, primeira sessão que você for registrar, primeira sessão, a data da sessão. E aí, você vai seguindo essa sequência para você ter uma noção de quantas sessões você já fez e que ainda não teve progresso. Porque se você só colocar as datas, você não vai saber não vai ter a noção de quantas sessões esse paciente já fez. E isso pode te atrapalhar, às vezes, a não traçar um plano de tratamento mais eficaz, porque você não está vendo ali a evolução dele. E essa sequência faz muita diferença. Nossa, hoje já é a 10ª sessão e ele continua trazendo o mesmo tema, tá errado, eu preciso mudar. Viu qual é o sentido de anotar a sequência? Testes e avaliação, é importante você registrar.
registrar se teve, se você sugeriu uma avaliação, se você solicitou, se ele já veio com uma avaliação, anota aqui. Se você mesmo aplica alguma avaliação, algum teste, eu às vezes aplico o HTP para ter uma noção geral, claro que ele não está avaliando, porque uma ferramenta sozinha não vai avaliar, mas é para eu ter uma noção, dependendo da idade da criança. E essa avaliação eu também registro no prontuário e guardo no arquivo desse paciente. Uma outra coisa é a evolução do paciente. Você vai registrar se teve mudança, se teve progresso, qual o desafio que esse paciente enfrentou, como que eu falo, assim, se já tem muito tempo com falta de progresso, de falta de evolução, né? Quais os ajustes que você precisa fazer, já que ele não está tendo resultado. Então, você vai fazer todas essas anotações para comparar a evolução desse paciente. O nono tópico aqui que eu anotei, que é importante, que é o consentimento informado. Isso aqui é raríssimo alguém fazer, que assim, pelo menos das pessoas que eu convivo, que eu conheço, que é o consentimento informado. É você ter um documento ali escrito, explicando como vai ser o processo terapêutico, sobre os objetivos que você tem, quais os métodos que você vai usar, sobre os riscos de não ter resultado, né, que depende também do processo, do desenvolvimento do paciente, sobre os benefícios que ele pode ter com a terapia e falar também sobre a confidencialidade, sobre o sigilo, fazer esse documento e o paciente assinar e você guardar uma cópia. Por que isso? Porque se algum dia o paciente quiser, nossa, mas eu já fiz tantas coisas e eu não tive evolução, quiser te culpar de alguma coisa, fala, olha, você estava ciente de que não depende, não tem como eu te prometer um resultado, depende do processo, depende do método, se você aderiu ou não. Isso pode te resguardar em algum momento, mas eu acredito que muitos pacientes não fazem isso, porque melhora e aí ele tem alta, vai embora, ele vai ficar feliz e não vai ficar correndo atrás de documento que assinou, né? Então, uma coisa muito importante é que sobre esse registro, né? Que seja prontuário, que seja anamnese, a guarda deve ser confidencial, gente, isso com muito cuidado, porque isso pode te gerar multa, te gerar desgaste. Então, tenha um armário na sua sala com chave que você guarda, que você tranca e segue as regulamentações do nosso conselho. Pesquisa código de ética aí na internet, lê todinho para você ficar por dentro do que você deve ou não fazer, o que pode ou não fazer, para você seguir a nossa regulamentação. Então, fazendo um resumo do que você aprendeu. Você aprendeu o que é o prontuário, os tipos de prontuário que você pode fazer, que ele é obrigatório sim, é dever do psicólogo, da psicóloga fazer o prontuário. Você aprendeu passo a passo de como fazer o seu prontuário e você, se não sabia, soube hoje sobre esse consentimento informado, da necessidade de fazer e a importância de fazer um prontuário para o seu desenvolvimento profissional e para gerar mais resultado na vida do paciente. Olha quantas coisas o prontuário vai te ajudar. Se você ficou com alguma dúvida, se ainda em alguma parte desse prontuário eu fiquei na dúvida se eu devo ou não fazer, o que eu devo colocar, se está certo ou não, manda a sua dúvida aqui embaixo que nós vamos te responder, eu vou te responder e tirar a sua dúvida. Pode escrever aqui que a gente vai tirar a sua dúvida. Até a próxima aula.